Bom dia, bom dia, bom dia. Terçou, Desembaraxando, episódio 74. Como é que você está? Se você está vendo ao vivo esse conteúdo, te desejo bom dia. Você que já levantou aí para mais um dia de trabalho, de afazeres, bom dia. E você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim. Tudo de bom para você, tá? De todo o coração, desejo que o seu dia seja grandioso e realmente possa ser aí alcançado naquilo que você deseja, abençoado, tudo de bom, tá bom? Agradeço sempre a vocês aí pelo apoio, pelas manifestações, pelos compartilhamentos e por tudo aquilo que o Desembaraxando tem gerado, e isso nos enriquece e nos faz aprender muito também, tá? Esse conteúdo fica gravado depois no nosso Facebook, no YouTube e aqui também, obviamente, no Instagram, tá bom? O Desembaraxando é de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, sábados, domingos e feriados, horários alternativos, tá bom? E é isso aí, estamos muito felizes e grato pelo seu apoio, tá? Bem, vamos lá, vamos ao que interessa, vamos falar o que interessa. Há um bom tempo atrás, nós tínhamos postado um vídeo falando da questão da relação de pais e filhos, né? E principalmente daqueles pais que têm uma relação de dependência com os filhos desde cedo. E isso interfere totalmente na criação dos filhos e interfere totalmente na questão da autoestima desse filho, do modo como ele vai se ver, do modo como ele vai interpretar a vida. E a questão da segurança interna, da independência, da autonomia, o quanto essas coisas influenciam a criança e até mesmo negativamente, né? Várias são as motivações para que se tenha um filho, e uma criança sempre é bem-vinda ao mundo. Tem vários contextos, é claro, né, para que se venha uma criança. Há contextos mais organizados, não estou dizendo perfeito porque ninguém é, mas contextos mais organizados, contextos que têm uma questão de um desejo mais implicado de ter o filho, e há contextos que não tem nada disso. A criança tão somente surge e que ela possa ter o melhor bem-estar possível e sorte, e Deus abençoe essa criança, vamos colocar assim, né? Então são vários os contextos para que uma criança surja. Tem pessoas que vão ter uma criança, um filho, realmente por esse desejo, porque essa criança vai ser muito abençoada com esses pais que tem, que vão ter, que vai ter. E outras crianças, é triste ver o cenário que elas vão chegar, né? Alguns vão ter o filho para tão somente responder a um suposto desejo de uma sociedade, né? Eu preciso ter um filho, é o tal do preciso, né? Assim como muitos têm a ideia de eu preciso ter um casamento, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso. Mais para ficar bem ao olhar do outro do que seguir a sua própria missão, né? Seguir a sua própria missão. Mas enfim, vamos pensar uma coisa assim em termos gerais em relação a um filho, né? E eu vou falar aqui exatamente o que comentamos naquela postagem que deve ter aí 1 ano e meio, 2 anos, eu não sei, tá? Mas eu percebi até pelo retorno que teve, então vamos voltar a esse assunto e até pelo que eu tenho escutado ultimamente sobre isso. Ó, o seu filho não veio a esse mundo para preencher um vazio na nossa vida, na sua vida. Muitas vezes o filho nasce num contexto de muito egoísmo, assim, né? Ele nasce, por exemplo, para salvar um casamento, ele nasce para pacificar um lugar, ele nasce para preencher, então, esse vazio. Vai ter ali ou o pai ou a mãe que tem um nível de desamparo, aí quer ter o filho vai me amar, o filho vai olhar para mim, o filho vai me dar a atenção e aquela coisa toda, né? E aí o filho nasce e vai se encaixar nesse enredo de atender desde cedo uma demanda assim dos pais. E eu já escutei pessoas que falam isso, que desde criança já percebiam que tinham uma missão assim.
uma missão de aliviar alguma coisa para o outro, uma missão de fazer alguma coisa para o outro. Não feche o filtro aqui, não estou falando de negar ajuda, tá? Mas estou falando desse lugar que a criança já vai entendendo que ela ocupa, e ela vai entender como um único meio de afeto, e ela vai ficar nesse lugar, que vai gerar com o tempo sobrecarga, e a pessoa vai começar a pensar que não está vivendo a própria vida, e é dificultoso também romper com esse lugar. Então o filho não vem para preencher esse vazio. Até porque nenhum de nós é uma pessoa completa, uma pessoa onipotente, onipresente, onisciente. Nós somos seres faltantes. Nós temos um chamado lugar de um vazio que não confunda com tristeza, com depressão, com essas coisas, né? Mas é aquele lugar da sede, né? Do reconhecimento de que alguma coisa falta em nossa vida. E é justamente o que nos movimenta para a vida. E se não fossem essas faltas, esses vazios, o mundo não tinha chegado onde chegou, na parte boa, claro, estou dizendo, né? Nas criações, do desenvolvimento, na tecnologia, na solução de problemas, justamente por reconhecer uma falta, um vazio. Então o filho não veio a esse mundo para preencher um vazio na sua vida. Tudo bem que o filho é totalmente idealizado até que nasça, os pais criam todo um roteiro para ele já, alguns falam até o que ele vai ser quando crescer, e tem toda uma coisa, né? O filho vai ter que atender tudo isso, né? Quando o filho nasce, os pais vão vendo que o filho é outro. Mas quando o filho vem com essa conversa de preencher um vazio, e aí é aquela coisa, né? O filho vai ficando acostumado a só andar com esses pais, ou mais com o pai, ou mais com a mãe, e vai ficar sobre esse domínio, né? Você aí pode perceber, né? Alguns pais de primeira viagem, ou até de segunda viagem, o modo excessivamente protetor que fazem com alguns filhos, né? Ah, Baracho, mas não sabe nem como é que é, então é normal uma insegurança. Eu concordo, tudo bem. Alguma coisa assim de se higieniza todo mundo que vier perto, tudo tá certo, tá certo. Mas eu estou dizendo quando começa a passar o tempo dessas coisas, né? E aí você vê que realmente a demanda é mais do pai ou da mãe do que da criança. E muitas vezes o pai e a mãe vai querer justificar uma proximidade com a criança, até por exemplo, vou chegar agora no assunto, né? Até por exemplo em querer dormir na cama do filho, é isso? E vão falar que a demanda é do filho. Não é nada disso. Muitas vezes a demanda é do pai ou da mãe, né? Uma coisa é o filho ir para a cama do pai e da mãe de madrugada, querer que o pai e a mãe deixe ele fique um pouquinho lá, e aquela coisa toda, né? Ou o filho na própria cama, ouve aquela historinha para dormir, aquela conversa, pede para ficar um pouquinho, mas depois o pai e a mãe saem e ele dorme tranquilo sozinho. Agora outra coisa é o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, ir lá e ficar todo dia na cama do filho e falando que a conversa é por causa de uma demanda do filho. Demanda do filho, nada. É uma questão dos pais, né? Eu tenho ouvido muito isso aí, né? Casais que têm se distanciado da relação, da vida de casal, e o filho vira o bode expiatório ali, ele tá precisando aqui, e fica uma maneira de fugir, tanto o esposo quanto a esposa, tá? Mas enfim, então esse pai e essa mãe que vai criando esse filho desse modo assim, preso, totalmente sugado a eles, para preencher um vazio deles, né? Aí quando o filho começa a querer tomar o próprio rumo, o filho nem sempre quer ir mais no colo, o filho começa a mostrar suas vontades desde cedo, porque o filho é um outro. E é isso que angustia alguns pais, né? A entender que o filho é outro, o filho é além daquilo que eles idealizam. Alguns até não querem ter o filho por esse receio, né? Vai que ele vem muito diferente e frustra a minha fantasia, né? Mas, enfim, o filho é outra pessoa. O filho tem o seu jeito. Ele vai ter, claro, muito do pai e da mãe. Aparece com um tio na hora que conversa, aparece com uma prima, ok. Tem essas questões genéticas também, mas enfim. Aí esses pais começam a ter uma postura assim. Ah, mas eu faço tudo por ele. Pra que tem que ter amizade? Alguns pais se tornam muito controladores e muito ciumentos, né? Os filhos não podem ter amizade. É uma amizade quando é super controlada. Uma coisa é evitar companhias que fazem o mal, eu concordo, né? Mas a outra
é aqueles pais que não permitem que os filhos respirem fora de casa, né? Pra que ter amizade? Pra que ficar longe? Aí tem algumas páginas aí que você vai ver na internet daqueles pais que são assim, bem narcisistas, carentes, dominadores, né? Por exemplo, eu vi um vídeo um dia desse que a menina queria sair com as amigas. Ah, mãe, eu vou sair com as amigas. E morava ela e a mãe só. Aí a mãe falou assim, não, pode ir, eu fico sozinha aqui mais uma vez, mas pode ir. Aí a filha ficou assim, não, mas eu não vou deixar a senhora então, eu fico com a senhora. Aí a mãe naquela chantagem indireta, emocional, não, mas eu não estou acostumada a ficar sozinha, pode ir, vai lá com as suas amigas. Aí a filha falou, então eu não vou, né? Aí a mãe falava o quê? Você que tá falando que não vai, eu não impus nada pra você aqui. Só que não, né? E tem muito pai que faz isso também, tá? Mas enfim, então, pra que sair? Pra que ficar longe? Então você vê essa demanda de alguns pais, né? E os filhos são utilizados para preencher esse suposto vazio. Então assim, é fundamental que o filho possa ter o seu caminho, gradativamente, é claro. Enquanto ele depende, ele mora debaixo do mesmo teto, ele vai obedecer um monte de regra, enfim, para poder aprender também. Mas é fundamental que o filho vá se desenvolvendo, que ele possa fazer isso. Porque o filho é outra pessoa. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu levei dois menininhos lá em casa para jogar videogame, né? Eu nem tinha filho ainda. Minha esposa fez um almoço, eu levei 2 guris lá. E eu lembro que um deles assim, todo solto, todo articulado, conversando, vivendo aquele dia com a gente, brincando, desfrutando, mas era filho de pais mais saudáveis, né? E o outro da mesma idade, toda hora olhando pro relógio, com medo. Ah, eu posso ligar para meus pais agora? Sabe assim, aquela coisa de querer telefonar, de ouvir a voz do pai e da mãe. Aí o pai e a mãe ligava de meia em meia hora, como é que tá o negócio aí? Como é que tá o negócio aí? E o filho aguentou até o que pôde e quis ir embora, porque ele ficou preocupado com os pais. Olha essa conversa, né? Quantos pais jogam nos filhos preocupação, né? Responsabilidade numa criança já, né? Então, essa criança desse modo presa, essa criança que é usada como desculpa de alguma coisa e a demanda é dos pais, ela começa a entender que ela é responsável pelos pais, de modo patológico. E ela vai entender que ela é responsável pelo mundo, na verdade, tá? Isso vai se estender para as demais relações dela. Então, vai ser um filho inseguro, vai ser um filho que não vai se acostumar com outros cenários, com outros ambientes. É aquela criança que infelizmente vai ser tida como enjoada, como chata. Não estou nem dizendo chata de ser birrenta, tá? Mas aquela criança que não se ajusta a nada, nada tá bom porque tá fora do que ela conhece. Então, os pais com essa insegurança vão ensinando o filho a ficar inseguro também. O filho veio para preencher alguma coisa, para ocupar um lugar, o filho não pode sair de perto. Eu lembro de uma pessoa que eu conheço que falou um dia para mim assim, olha, parabéns por você ter ensinado seu filho a criar asas, porque meus pais não me ensinaram. Olha como eu tô aqui agora, né? Enfim, tô aqui preso, né? Então, é aquela coisa. É importante que a criança vá entendendo que existe vida além daquela com o pai e com a mãe, né? Então a mãe mostra para o filho que há uma vida além dela e com ela. E o pai também mostra ao filho que há uma vida além dele. O pai mostra para o filho que há vida além daquela com a mãe. O pai tira o filho daquela mãe para mostrar que há vida além disso, e a mãe tira o filho desse pai, num bom sentido, não fecha o filtro, para mostrar que há vida além desse pai. E é importante isso, para a criança ter autonomia, para ter, enfim, segurança. E não quer dizer que ela vai falar assim agora, não preciso de ninguém, não é nada disso. Nós sempre temos uma dependência, uma interdependência, é importante também isso, então tá tudo certo. Tem pessoas que são extremamente independentes, individualistas, né? Que não sabem pedir ajuda, que é fruto de uma outra criação também, né? Mas estou dizendo desses que ficam inseguros aqui, que são colocados nesse lugar pelos pais, né? Então, é aquela questão. Esse filho vai ficando inseguro, ele vai entender que não há vida além desses pais, porque os pais colocam esse filho nessa redoma. Aí, eu lembro uma vez... O meu filho, ele teve um passeio da escola, ele era bem pequeno, aí a escola ia passear num ginásio da própria cidade, era coisa de 3 km.
mas chamou-se um ônibus para levar as crianças, para elas sentirem ali o ambiente, né, de irem para lá. Todo pai, toda mãe assinou uma autorização, uma coisa bem tranquila, sabe? Aí a gente foi levar lá os filhos na escola, pro ônibus levar, né? Eu lembro que uns pais estavam lá, angustiados por causa do menino. Aí os pais acabaram entrando no ônibus, indo junto. Você fala assim, vai ficando junto, né? E tem pai e mãe que fica junto do filho até o filho crescendo. Aí o filho quer sair com os amigos e vai junto. Aí aquela mãe quer ser amiga, o pai quer ser amigão e fica junto. Aí vai para a parte mais neurótica, o exagero de ficar no rastreio. Ok, tem rastreios e rastreios, né? Questões de vários contextos. Eu estou dizendo da questão mais patológica da coisa, né? Eu lembro de uma pessoa que eu atendi uma vez que falava isso. Porque você sabe que o GPS do celular nem sempre terá aquela precisão do lugar. Aí ele viu ali o filho na faculdade e estava meio afastado no meio do mato, assim. Ai, meu filho, aconteceu alguma coisa. Calma. Então, olha só o que acontece, né? Então, olha só. O filho não pode vir ao mundo para preencher o vazio de um pai e de uma mãe nesse sentido. Para apaziguar o medo, né? Aí eu volto a falar da questão da cama, né? Então esses pais que se refugiam com os filhos na cama do filho. E cadê a sua esposa, meu irmão? Cadê a sua esposa? Cadê a sua esposa, minha irmã? Cadê, né? Cadê a situação? Por mais que um casal possa ter suas dificuldades, e faz parte de dificuldades, algumas delas levam até a separação, algumas delas levam até a se organizar de novo, enfim, não estou aqui julgando nada, tá? Mas só estou dizendo que a criança acaba ocupando esse lugar aí de preenchimento de tempo que esse casal deveria observar, para conversar, para alinhar a relação. Se é para separar de vez, se é para continuar, enfim, sabe assim? Mas a criança não merece ficar nesse lugar. Então, com o tempo, a criança deve sim ter o seu lugar, deve ter sim o seu quarto, vai dormir na sua cama, vai dormir lá. No começo vai, claro, ficar desacostumado, desacorçoado, enfim, incomodado, mas vai acostumando. A criança vai ansiar por ter o seu espaço, é importante que ela tenha a privacidade dela, é importante que ela tenha isso. Agora tem pais que são muito entrões, vão entrando no quarto do filho assim, até adolescente, porque eu mando aqui, então entra a hora que eu quero. Você vai entrar no quarto do seu filho, mas o filho tem privacidade. E alguns pagam mico perante os amigos fazendo ligação online, né? Porque vem lá o pai e a mãe daquele jeitão tão assim. Aí você fala assim, Baracho, que crueldade da sua parte. A vida passa, a vida é um sopro, e é só o momento de ter momentos com o filho, e você falando aí que já é coisa ruim. Tem situações e tem situações, tá? Então, voltando a falar de dormir com o filho, claro que um momento ou outro o filho quer ficar junto, claro que um momento ou outro o filho vai querer que ele durma na cama dele, que ele durma com os pais, quem que nunca dormiu com os pais? Eu tive isso algumas vezes já, meu filho teve também com a gente, mas tudo aquilo que vai até um limite. E é importante que o filho vá entendendo que ele é outro. Pensa bem um filho que dorme na cama dos pais toda noite, né? E o pai e a mãe enrola na cama e passa por cima da criança e o casal tem a sua intimidade. Não estou só falando de sexo, estou falando do casal mesmo, né? E não é bom para a criança ocupar esse lugar, não é nada interessante para o seu desenvolvimento a criança ocupar esse lugar. Então a criança, como é que fica isso na cabeça dela? E ela pode realmente ter dificuldades depois para se emancipar, para ter a vida própria. Então, olha só, a criança não deve ser, vamos colocar assim, utilizada, não que ela não é um objeto, mas para alguns pais pode até ser, infelizmente, para poder aplacar coisas próprias, né? Então, o pai ou a mãe se refugia na criança, fala que é coisa da criança e a criança não tem nada. Mas a criança pode começar a entender que isso gratifica os pais, isso faz ela ser amada, então ela topa também esse negócio, né? E vai gerando um contexto de insegurança. Dormir com o filho é uma coisa muito pontual, mas virar costume, virar rotina, para poder esconder o que realmente está acontecendo e usar a criança para isso, é muito complicado. É muito egoísmo. Então você que é mãe e pai, que se refugia no seu filho e põe seu filho nesse lugar, até do seu pai e da sua mãe aí, é muito complicado. Já falamos sobre isso em outro Desembaraxando aqui, né? Tem filhos que falam assim, pô, eu não sou mãe do meu pai. Eu não sou mãe da minha mãe, eu não sou pai deles, né? Eu ajudo, eu cuido, ficando velhinhos, estamos aqui junto. Você entendeu a questão, tá? Mas eu falo nesse lugar assim muito precoce, onde a criança até mesmo perde a sua infância. Porque até para brincar ela é vigiada,
porque os pais ficam muito em cima e a criança fica num ambiente de angústia, de ansiedade, de vigilância. Tem criança que é assim, né? Ela fica alerta o tempo todo, o que os pais estão querendo de mim, o que os pais estão pensando de mim, e a criança começa a ficar muito psicossomática, ela fica enferma, porque os pais também têm essa narrativa hipocondríaca, né? E a criança fica muito nessa vibe, ela fica insegura, ela fica ansiosa, e infelizmente quantas crianças aí já tão cedo já tem crises de ansiedade, um monte de coisa aí. Então, o seu filho não veio a esse mundo para preencher um vazio na sua vida. O seu filho veio para ter o direito de viver e, é claro, ter os pais para que eduquem, para que ensinem, que coloquem limites, que deem afeto, que ensinem coisas boas, que saibam fazer ele se livrar do que é mal. É isso aí. Agora o filho vir para ocupar esse lugar de preenchimento, de salvador, de alguma coisa, e para virar refúgio na cama, no quarto dele, tá tudo errado. Então, ó, você pai, você mãe que faz isso com seu filho, tá atrapalhando muito a vida dele. Dormir com o filho, uma questão super rotineira? Não. Filho no seu quarto, casal no seu quarto. O que é isso? Cada um tem a sua individualidade e cada um tem a sua singularidade. Tá certo? E obrigado pelo seu carinho. E obrigado pela sua atenção nesse Desembaraxando aqui. Se você perdeu o começo dessa live aqui, então você volta a assistir desde o começo. Se você lembrou de alguém, pô, Baracho, eu tenho um casal de amigos aí que são totalmente paranoicos com os filhos não respiram. Olha, eu sempre comento aquele episódio dos Simpsons, né? Quando o vizinho do Homer, o Flanders, deixou os filhos pro Homer cuidar, né? Aí o Homer cuidou e enquanto ficou com o Homer, a molecada se sujou de barro, brincou, pulou, coisa que o Flanders não deixava, né? O Flanders era muito neurótico assim com a criação, não podia sujar, não podia fazer nada. Aí quando o Flanders volta da viagem lá, as crianças estão tipo em cima de um poste assim, subindo e gritando e se divertindo. E o Flanders fala assim: filho, papai voltou. Quando os filhos veem o pai assim lá de cima, a altura do poste aumenta. E eles voltam a ter medo porque o pai chegou de volta. Pega essa dica pra você aí, se você é pai e mãe. Não faça isso com seu filho, tá? Bem, já tá até me despedindo, né? Se você perdeu o começo, assista. Se você conhece alguém aí que tá precisando desse conteúdo, ainda mais se é pai e mãe muito neurótico, fala para eles assistirem e vai buscar ajuda. E tenha um grande dia e até o próximo Desembaraxando. Beijo no coração. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu.